colocar diante do Senhor. Pode sentar, irmãos, muito bem. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar a vida de um homem que, infelizmente, ele não foi cuidadoso com os seus desejos. Ele foi atraído. Então, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 2 Reis. Lá no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 5. Capítulo 5 de 2 Reis, do verso 20 ao verso 27. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 20 ao versículo 27. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de pratas em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos, e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata, e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Até aqui. Irmãos, o título da nossa mensagem nesta noite, irmãos, é Cuidado com os desejos. Nós vivemos, numa sociedade que é a sociedade do desejo. Eu quero ter um carro melhor, uma casa melhor, uma mulher mais bonita, um emprego melhor, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. As pessoas, elas são impactadas o tempo todo pelos desejos, da nossa vida, irmãos. Mas veja só, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui, havia um homem, um comandante sírio, o qual, naquela época, o país da Síria era mais poderosa do que Israel, do que o reino de Israel, que era o reino do norte. E este homem, irmãos, era um grande comandante do exército sírio, chamado Naamã. O nome dele era Naamã. Só que esse homem, ele era leproso. Ele tinha uma doença que naquela época, e até os dias de hoje, não tem cura. E aí, o que acontece? Este homem, infelizmente, apesar de ser um homem poderoso, ser um grande comandante, ele era leproso. E aí, o que aconteceu? Uma menina que fazia parte do povo de Israel, que fazia parte do Reino do Norte,
e que conhecia o profeta Eliseu, ela tinha sido levada cativo para a Síria e ela estava junto ali com esse homem, com esse comandante chamado Naamã. E essa menina então fala assim pro comandante: olha, meu comandante, o meu senhor, se você fosse lá em Israel, conhecesse o profeta lá, ele curaria essa sua doença. Aí, né, pensa, né, irmãos? Você tem uma doença que não tem cura. Uma doença que te obriga a ficar longe dos outros, né? Porque a lepra, ela é pegajosa, né? Ela contamina quem está próximo, então ele tem que ficar distante. É uma doença terrível, né, irmãos? Que vai, na verdade, caindo pedaço, né? Vai fazendo as feridas e vai caindo pedaço, vai comendo a carne da pessoa. E ele descobre que tem um homem de Deus lá no outro país e que ele pode curá-la. Curar essa doença. O que ele faz? Ele vai até o rei da Síria, né, que era o comandante dele, o senhor dele, e fala assim: olha, a menina falou para mim que tem um homem lá que pode curar. Escreve uma carta lá para o rei lá de Israel, me manda lá para o cara me curar, poxa. E aí acontece tudo isso, irmãos. Este homem, ele vai até Eliseu. É interessante, irmãos, por quê? Porque quando essa carta chega até o rei, então eu peço que os irmãos vão comigo aí, ó. 2 Reis capítulo 5, versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. O rei não entende, né? A carta chega para o rei e fala: ó, eu estou mandando o meu servo Naamã aqui, ele está doente com a lepra, eu quero que você cure ele. O rei fala: caramba, mas eu não posso curar ninguém. E olha só que coisa interessante, né? Aí o que aconteceu, né? Eles, né, rasga ali e fala assim: não, esse cara aí deve estar buscando uma ocasião, vai querer fazer guerra comigo por causa do doente. Verso 8, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glória, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, que ousadia, né? Irmãos, Eliseu, irmãos, ele era o servo de Elias, que é o profeta mais famoso, né, do Antigo Testamento. Né? E Eliseu, ele recebe uma porção dobrada de Elias, né, porque ele viu, né, Elias sendo levado no carro de fogo. E Eliseu, irmãos, ele operava realmente milagres. Ele fez um machado flutuar. O machado tinha caído no rio, e aí o cara que tinha emprestado falou: ai, agora, como é que eu vou achar esse machado? Como é que eu vou fazer? Porque naquela época um machado, que era um negócio de ferro, né, era uma tecnologia de última geração. É como se tivesse caído o iPhone lá dentro do rio. Aí o Eliseu vai lá e faz o machado flutuar, irmãos. É coisa sobrenatural. E então, quando Eliseu vê que o rei se humilhou diante daquela situação, porque a informação correu, certo? Caramba, mas espera aí, o rei rasgou as suas vestes? Não, diga lá para o rei, para esse homem vir falar comigo. Para ele que saiba que aqui existe um homem de Deus, um profeta. Né? Então, o que Naamã faz? Vai até o profeta. Olha lá, verso 9, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado.
Irmãos, o Eliseu, ele era tão audacioso, irmão, que ele nem foi falar com o comandante sírio. Ele mandou um servo, vai lá e fala para ele que é para ele dar 7 mergulhinhos lá no Jordão. O Naamã, ele não entende, ele falou, que isso, meu? Pensei que o cara ia chegar aqui, ia fazer um espetáculo aqui, ia me curar, o cara fala para mim dar um mergulho no rio? Olha aí, verso 11, não, verso 10, verso 11, porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, e por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se com indignação. Então é assim, ele era um comandante, irmão, ele ouviu bem a história, mas esse cara aí, meu, se for para me dar mergulho aqui no Jordão, mergulho lá nos rios, lá que são melhores, lá na Síria, lá em Damasco. Então ele vai embora, irmão. Ele não ouve muito, não. Ninguém quer o piscinão de Ramos, não. Piscinão de Ramos, eu vou lá para a Barra. Pensa bem. Mas aí, olha só que coisa interessante, né? Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela tem sempre algo a nos ensinar. Esse homem se indignou, mas à toa, irmãos. Porque se ele foi na confiança de que seria curado, deveria ouvir o profeta. Então, ele volta com indignação, e aí no verso 13, alguém se achegou a ele. Então chegaram-se a ele, os seus servos, e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizer-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Será que foi 7 vezes aqui? Não, ele deve ter abaixado lá, né, 7 vezes, né? Não tem detalhes, né? Mas ele mergulhou 7 vezes. Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Pensa bem, irmãos, quantas pessoas hoje em dia têm ido aí nessas igrejas aí que na televisão fala aí, não, vem aqui que você vai ser curado, vem aqui que você vai ser livrado, vem aqui que você vai resolver o problema do seu casamento, com essas promessas. É mais ou menos isso, irmãos. Só que aqui o profeta era realmente um homem de Deus. Era realmente um homem de Deus. E o milagre foi feito. A Bíblia diz que a pele dele ficou igual a de uma criança, de um menino. Quando ele viu aquilo, o que ele fez? Ele queria honrar ao profeta. Mas quem é que operou o milagre, irmãos? Deus. Toda a honra e toda a glória, irmãos, sempre ao Senhor Deus. Não a nós, mas a Deus. E o profeta tinha isso muito claro. Irmãos, não é que você vai vir aqui nesta igreja e você vai ser curado. Se Deus quiser que você seja curado, será curado até na sua casa. Até você que está me assistindo. Porque toda a honra e toda a glória é sempre a Deus, porque quem tem poder é o Senhor. Pode ver que quando o apóstolo Pedro, né, está ali diante do paralítico, ele fala, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Quem tem poder, irmãos, é Deus. Se Deus nos deu o privilégio de nós podermos ser usados por Ele em algo específico, glória e honra a Ele, irmãos. A gente não tem que receber prêmio, nem elogio. Olha, eu sou educado, tá? Quando alguém fala, pastor, hoje a mensagem foi maravilhosa, parabéns. Eu sou educado, eu agradeço também. Mas, sinceramente, irmãos, Deus deve falar por meio de nós.
Porque esse homem que está aqui, ó, diante dos irmãos, é tão pecador quanto vocês. E necessito do poder de Deus na minha vida, no meu dia a dia. E se eu não vigiar, eu posso cair como qualquer outro. Por isso o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui a gente vai ver dois homens diferentes. Eliseu, que era o profeta, o homem de Deus, que tinha autoridade para falar para aquele homem: vai lá e mergulha 7 vezes, porque Deus assim o revelou. Mas também tinha seu servo Geazi, que queria levar vantagem diante dessa situação, desse milagre. O que o Naamã faz? Verso 15: então voltou o homem de Deus e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Então ele reconheceu que o único Deus é o Deus de Israel, o nosso Deus, irmãos. Amém? Se existe um Deus verdadeiro, esse Deus é o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, ao Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que é o mesmo Deus, o Deus de Israel. Porque o nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um único Deus. E esse homem reconheceu, e ele queria então dar uma bênção, dar algo de bom. Porém, ele disse, olha o que Eliseu disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Ele não quis, irmãos. O profeta falou assim: olha, eu não preciso. Já glorificou a Deus? Amém. E então, dentro desse contexto aqui, ó, que aparece o servo que deseja algo que não deveria. Por isso que o título dessa mensagem é: cuidado com os seus desejos. Cuidado. A gente tem que ser cuidadoso, irmãos. A palavra de Deus diz assim para nós: mas buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas o Geazi não. Ele queria levar vantagem. O Naamã, então, pegou as coisas e foi embora. Tá? Ele até levou um pouquinho da terra de Israel, né? Para que ele pudesse ter um pouquinho da terra, daquela terra tão importante na vida dele, porque ele foi impactado pelo poder de Deus, irmãos. Hoje nós estávamos conversando ali, né? Na hora do café, do nosso cafezinho ali. E a gente estava conversando e falando: puxa vida, né? A pessoa vai, ouve a gente pregando o Evangelho, aceita Jesus, ora junto com a gente, mas não aparece na igreja. Parece que entrou assim por um ouvido assim e saiu pelo outro, irmão. E eu vou dizer, irmãos, uma pessoa que realmente encontra a Deus na sua vida, é impossível que ele não procure a uma igreja verdadeira. É impossível, irmão. Porque a transformação é feita de dentro para fora. É o milagre, o verdadeiro milagre é a conversão de um pecador, irmãos. Tá? E então esse homem volta seu caminho, e aí começa ali o desejo de Geazi. Olha lá, então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Olha que coisa interessante, irmãos.
Este homem aqui, chamado Geazi, ele era um servo, tá, irmãos? Ele era alguém que era companheiro do ministério do profeta. Alguém que estava sempre ao lado do profeta. Alguém que estava sempre próximo dele, tá? Ele, na verdade, participava das coisas do dia a dia ali do profeta. Geazi, ele era alguém que estava sempre caminhando com o profeta. Se você deixar marcado aqui, ó, o capítulo 5 aqui, vamos, né, lá no capítulo 8, versículo 4. Capítulo 8, versículo 4. Aqui no versículo 4, né, você tem ali a passagem da Sunamita, e olha só que coisa interessante, que o rei de Israel chamou Geazi para falar com ele. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Está vendo? Geazi era alguém que estava sempre ao lado. Alguém que via os sinais que Deus fazia por meio do profeta Eliseu. Tá? Então perceba só, mas este jovem aqui, este homem, ele teve um desejo no seu coração. Ele falou assim: poxa vida, eu vou deixar esse sírio aí que domina, que nos oprime, ir embora sem pagar nada? Como se a bênção de Deus fosse paga, irmãos. É a mesma coisa de a gente falar assim: não, eu vou pregar o evangelho, mas eu vou cobrar, tá? Porque você quer receber a bênção, tem que pagar. É a mesma coisa, irmãos. E quantos aí tem cobrando, irmãos, para fazer uma mensagem? Não são poucos não, tá, irmãos? Não são poucos não. A maioria absoluta desses grandes pregadores cobram para poder estar presente. Mas lembre-se das palavras de Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta-te e anda. Então perceba, irmãos, nós não precisamos de bens materiais, irmãos. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso que Ele nos concede. Nós temos casa, nós temos comida, nós temos roupas. Os nossos filhos, eles crescem, eles estudam, eles têm bons empregos. Nós não somos ricos aos olhos desta sociedade, mas nós somos pessoas muito bem-sucedidas, amém? Porque apesar das nossas lutas e do nosso trabalho, tudo isso glorifica a Deus. Porque o Senhor Deus disse ao homem, né, a Adão: do suor do teu rosto comerás. E ele disse para a mulher: com dores terás filhos. Então perceba, irmãos, quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós glorificamos a Deus. Mas este homem aqui, que estava ali acompanhando Eliseu o tempo todo, vendo as maravilhas que Deus operava por meio do profeta, ele quis levar vantagem. Ele desejou no seu coração levar vantagem da situação daquele sírio. Para o sírio, irmãos, ele tinha ido para dar uma bênção para o profeta. Eu saio daqui com uma oferta para dar para alguém, a pessoa se recusa, vem outro e fala assim: não, ele mudou de ideia, agora me dá. Ah, tá bom, toma. Já era para ele. O sírio não fazia diferença nenhuma, irmãos. Mas o desejo desse homem, olha o que ele diz ainda aí, ó. Porém, vive o Senhor, ainda colocou o Senhor na história. Lembra, irmão Macir, que você me perguntou? Eu não entendo muito bem aquela passagem que diz, né, que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em seu nome. Tá vendo? Usou o nome do Senhor aqui, ó, para justificar o desejo do próprio coração dele. E quantos estão aí falando: não, o desejo de Deus é que eu seja feliz. Separa de uma mulher e casa com a outra. Ainda coloca Deus na história. Não pode, irmãos. Não envolva Deus nos seus negócios.
E então este homem corre atrás daquele comandante, né? Verso 21. E foi Geazi alcançar Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai, tudo bem? Aí o Geazi fala, olha, e ele disse, tudo vai bem, meu senhor, olha aí, ó, envolveu agora o nome de quem? Do profeta. Mentiu para aquele homem, ó, meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas, da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. Olha só que coisa interessante, irmãos. Primeiro ele falou assim, vive o Senhor que eu vou levar vantagem nessa situação. Foi lá, correu atrás do homem. Agora ele chega lá e fala assim, olha, o meu senhor lá, o profeta, pediu para mim vir atrás de você porque chegou agora 2 filhos dos profetas de Efraim. Irmãos, inventou uma história. A mentira só vai crescendo, né? A mentira vai só aumentando, irmãos. É lógico. O coração dele era mau, irmãos. Ele queria levar vantagem. Então ele inventou uma história. E o que o Naamã fez? Não, cara, você quer 1 talento? Não, leva 2. Olha aí, ó. E disse Naamã, ser servido, tomar 2 talentos. Irmãos, o talento era uma quantidade de prata muito grande. Não era pouco. Ele pediu 1 talento, Naamã deu 2. Era tanta prata, que teve que amarrar e colocar nas costas do servo. Aí, ó. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e pô-lo sobre 2 dos seus servos, os quais o levaram diante dele. Era algo pesado. Bom dinheiro, né? Era uma boa quantidade de dinheiro, irmãos. Não era pouco, era bastante. Eu acho que cada talento, se eu não me engano, ele computa mais ou menos 1 ano de trabalho de um trabalhador que ganhava dinheiro por dia. Tá? Então era muito, só que isso em prata, né? Tá? Então o Naamã olhou bem para a situação, não estava sabendo de nada, que ele fez, não, poxa, vai ser um prazer. Imagina, eu fui curado. Foi lá e deu o dinheiro. Só que, irmãos, a gente precisa aprender, irmãos, que não tem como enganar Deus. Que a Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações. Ele sabe tudo. E Eliseu era um homem de Deus, um profeta, irmãos. E Deus revelou para ele aquilo que o seu servo estava fazendo. E o servo sabia que ele podia. Lógico, ele andava junto com Eliseu, irmãos. Né? Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Não faça algo desonesto, irmãos. Nós, como cristãos, temos que ter uma vida íntegra, reta diante do Senhor, irmãos. Não importa se as pessoas vão ficar sabendo ou não. Diante de Deus, a gente sempre tem que fazer o certo, porque isso glorifica a Deus. Nós conhecemos a Deus. Irmãos, ainda que eu possa enganar um irmão, eu sei que eu não consigo enganar a Deus. Ainda que eu consiga enganar o governo lá e mudo lá os meus impostos, ainda que eu consiga enganar a empresa lá de energia ou de água, faço um gato escondido, ainda que eu consiga fazer isso, irmãos, eu consigo enganar a Deus? De forma nenhuma. Só que o problema é que Deus trouxe sobre este homem aqui a consequência do seu desejo. Por isso que eu, volto a dizer, cuidado com aquilo que você deseja, irmãos. As nossas atitudes devem ser assim, dobra o joelho no chão e clama ao Senhor para que Ele te dê sabedoria e coloque no seu coração aquilo que Ele tem para você.
Porque este homem aqui, ó, foi lá, escondeu a mercadoria. É ou não é? Olha lá, ó, verso 24. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens e foram-se. Tudo armado, né? Tudo no esquema. Tudo pensado. E então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. Aqui o senhor aqui é o Eliseu, tá? Tá vendo que está com letra minúscula aí? E disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Mentiu de novo. Mentiu de novo. Irmãos, eu acredito que se ele tivesse chegado e falado assim: ó, profeta, eu vi o rapaz lá indo embora lá, resolvi ir lá levar uma vantagem lá, pedi algumas coisas para ele lá, já guardei já. Eu estava lá. Mas não, irmãos. Lembra do Ananias e a Safira? Parece a mesma história, né? Ananias, vem cá, Ananias. O Pedro chamando. Ananias, vem aqui. Por quanto foi que você vendeu a sua propriedade mesmo? Ah, não, foi por 50. 50, né? Você não está mentindo para mim, não, cara. Você está mentindo para Deus. Aquilo que nós fazemos, irmãos, é sempre contra Deus, em primeiro lugar. Por isso que o cristão, ele tem que ter uma vida reta diante do Senhor. Ainda que a gente viva num mundo em que muitas vezes a gente é induzido a fazer as coisas erradas e a gente faz, muitas vezes a gente acaba não conseguindo resolver, mas a gente tem que lutar para fazer sempre o certo, irmãos. Sempre, sempre. Se está nas suas mãos fazer o que é certo, faça. Nem que você tome prejuízo. Faça o que é certo. Porque com isso nós honramos a Deus. Porque o nosso pecado é contra Deus. Ananias, você vendeu por tanto mesmo? Pois é, vai morrer. Pum! Chega a mulher do Ananias, sem saber de nada. Ô, irmãzinha, vem cá, vem cá. Por quanto mesmo foi que vocês venderam? Foi por 50, né? É, foi por 50. É, pois é, acabaram de enterrar seu marido, vai enterrar você também. Te morreu também. Geazi, da onde que você está vindo? Eu não fui em lugar nenhum. É mesmo, é? Não foi em lugar nenhum, não? Olha as palavras do profeta. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Havia necessidade? Você não entendeu o meu coração? Que eu não queria nada daquele homem. Eu só queria mostrar para aquele homem que existe um Deus verdadeiro. Que existe Deus e esse Deus está aqui, no meio do povo de Israel. Você não entendeu? E aí veio a consequência. E que consequência, né, irmãos? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Irmãos. As pessoas muitas vezes acham que Deus ele tem sido injusto com as pessoas. Porque Deus não traz justiça, né? Às vezes a pessoa te prejudica, você fala assim, puxa, poderia cair um raio do Senhor na cabeça desse homem, para ele aprender a não ficar humilhando um servo do Senhor, né? A gente às vezes não pensa assim? Mas a Bíblia diz que ainda que alguns tenham por tardia, mas é porque Deus é longânimo, irmãos. Assim como foi conosco. Mas em algumas oportunidades, Deus traz a justiça sobre as pessoas naquele mesmo momento. Naquele mesmo momento. Eu não sei como Deus vai agir na sua vida, irmãos.
Eu não sei como Deus vai agir na minha vida. Por isso, qual deve ser a nossa atitude? Sempre uma atitude de fazer o que é certo. Sempre buscar fazer o que é verdadeiro, o que é correto. A Bíblia nos orienta que a nossa relação com nossas ações, queremos no nosso dia a dia, que se nós queremos ver dias bons, temos que ser cuidadosos. Então eu gostaria de ir com os irmãos lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Pedro, ele vem falando a respeito de várias exortações, falando que a gente tem que ter um sentimento compassivo, de amor com os nossos irmãos, de misericórdia, não tornando mal por mal, injúria por injúria, Pelo contrário, devemos bem dizer às pessoas, bem dizer, aos nossos irmãos. No versículo 10 ele diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Está vendo? Então, se você quer ter uma vida de paz, uma vida boa, viver a vida de uma forma boa, e hoje nós estávamos conversando ali, o privilégio de poder viver bastante. Porque quando nós olhamos para o tempo, quantos que já foram, Mas Deus tem dado o privilégio para nós estarmos aqui. O que o apóstolo Pedro diz aqui? Refreie a sua língua do mal, não fale engano, aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Amém? Que nós possamos ver aqui o exemplo deste rapaz chamado Geazi aqui, este homem, que a gente tenha cuidado com os nossos desejos, irmãos. Como diz o ditado, quem muito quer, nada tem. Então que a gente seja cuidadoso, que a gente possa fazer o certo, sempre. Pastor, mas tem hora que não dá, mas na primeira oportunidade, resolva a situação. Porque Deus conhece o seu coração, irmãos. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Então, se você pode fazer o certo, faça sempre o certo. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra a dizermos sempre a verdade, a buscar fazer sempre o bem, ó Pai, a bem dizer e não amaldiçoar. Pai querido, ajuda-nos, ó Pai, a desejarmos as coisas que são agradáveis ao Senhor. Não como aquele homem chamado Geazi, que desejou tanto aquele bem, que trouxe sobre si uma doença tão terrível, ó Pai. Que nós possamos buscar as coisas santas, as coisas que agradam ao Senhor. Dai-nos, ó Pai, um coração sábio, para que possamos saber a Tua vontade para as nossas vidas. Se pessoas ainda não creem no Senhor, que a Tua palavra e o Teu Santo Espírito possam tocar nestes corações, para que eles escolham a vida e não a maldição. É o que eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma oração silenciosa. Estamos em